Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes à nossa sessão dentro do Next para aprender um pouco mais sobre como foi o programa de estágio Next Step no Brasil. Eu estou hoje com a Flávia Garcia e a Nayara Rocha, que são a rede de diversidade, equidade e inclusão no Google para a América Latina e o Canadá, e a Nayara, que é a nossa Program Manager de diversidade, equidade e inclusão, também baseada em BH. Bem-vindas. Obrigada, Milu. Obrigada. Para começar, eu queria falar um pouquinho sobre quais que são os nossos comprometimentos e onde se insere toda essa questão que a gente vai falar hoje sobre o estágio de Next Step. A gente assumiu um compromisso muito importante como empresa e é que para o ano 2025, 30% da nossa força de trabalho globalmente vai ser pertencente a grupos subrepresentados. Então, essa é a nossa primeira base, o nosso objetivo olhando para o futuro. Mas quando a gente fala em desafios específicos, quando a gente fala em justiça racial, a gente se pergunta algumas coisas e surgem alguns desafios específicos que o Google quer contribuir para resolver. Uma das coisas que a gente sabe é que 36% dos jovens brancos estão estudando ou terminaram a sua graduação, enquanto apenas 18% dos jovens pretos ou pardos no Brasil estão estudando ou terminaram uma graduação. Também sabemos que 77% dos profissionais de TI consideram muito importante que as empresas tenham uma equipe dedicada de diversidade, equidade e inclusão. Pensando nisso tudo, a gente sabe que também tem uma oportunidade muito grande, já que 93% dos funcionários permaneceriam na empresa por mais tempo se ela investisse nas suas carreiras. E foi pensando um pouco nesse contexto que o Google criou o programa Next Step de estágio, onde teve alguns elementos específicos que a gente quer passar hoje e a gente quer discutir justamente com a Nayara e com a Flávia sobre o programa em si. Só para vocês terem um pouco uma noção e uma ideia, para quem não conhecer o programa de Next Step, ele tem alguns componentes específicos, como, por exemplo, a contratação inclusiva e o fato de que a gente realmente revisou os nossos processos de contratação para a gente deixá-los mais inclusivos e que pessoas de grupos subrepresentados, especificamente da comunidade negra, pudessem se inserir neste processo. A gente também pensou no desenvolvimento desses estagiários e no desenvolvimento da carreira deles. Então, eles tiveram, durante esses 2 anos de estágio, treinamentos dentro do trabalho deles e cursos de inglês, por exemplo, também. A gente também tem em conta que tem uma diferença entre pessoas que estão entrando para o Google ou para qualquer empresa no intuito delas se encaixarem exatamente do mesmo jeito que o resto das pessoas desse time ou dessa empresa, versus pensarmos como uma pessoa pode adicionar valor para uma empresa ou para um projeto onde ela está trabalhando. Então, esses são os conceitos de cultural add e de cultural fit. O cultural add tem a ver com adicionar valor dentro de uma comunidade, dentro de um time, dentro de uma empresa. Enquanto o cultural fit apenas pensa em como a pessoa pode se inserir e ser exatamente igual ao resto das pessoas que já pertencem a esse grupo, a essa empresa, etc. Então, nesse sentido, o Next Step desafiou essa regra de pensarmos em como uma pessoa que está entrando para o Google tem que ser exatamente igual do resto das pessoas que estão dentro. A gente valorizou a diversidade de experiências de vida de todos os candidatos. E, por último, a gente ajudou a criar um senso de comunidade entre os estagiários da turma, mas também com o resto das pessoas negras que trabalhavam no Google. Então, sabendo um pouquinho desse programa, eu queria começar a nossa conversa perguntando para você, Flá, qual que foi a importância estratégica da gente ter feito um programa como o Next Step? Eu acho que é importante começar falando que o programa Next Step, de alguma maneira, está dentro desse guarda-chuva de compromissos raciais que o Google fez em 2020, né? Então, em 2020, a gente foi para o mercado de uma forma mais explícita falar sobre os nossos compromissos raciais, e eu fico muito orgulhosa do Next Step ter começado até um pouco antes dessa maneira para mostrar que o nosso compromisso já existia aí, mesmo antes desses compromissos públicos que foram feitos em 2020. Eu acho que o principal aprendizado, do meu ponto de vista, é a gente ter entendido que essas barreiras que a gente colocou para a entrada no Google, esses requerimentos, eles são coisas que a gente criou, né? E se a gente criou, a gente pode também se questionar quais deles fazem sentido e quais não fazem, dependendo do contexto local. Então, como você explicou, a gente está no Brasil, que tem esse overlap importante
entre pessoas negras e pessoas que não têm acesso a inglês no começo da sua carreira, no começo da sua vida, a gente precisa fazer alguma coisa para tentar flexibilizar os nossos critérios, porque a gente entende a importância de ter a representação de talentos negros. Então, eu acho que quando a gente olha o nosso processo e a gente se questiona o que faz sentido, o que não faz sentido, o que a gente pode ensinar, né, para os nossos estagiários e repensar o que a gente está realmente medindo quando a gente pede inglês fluente no programa de estágio. A gente está medindo uma habilidade ou a gente está medindo com quantos anos você teve acesso a aulas de inglês para inglês fluente? Para mim, esse é o grande aprendizado do Next Step, dentro desse guarda-chuva de compromissos raciais, é a gente se questionar, né? A gente olhar para dentro de casa aqui, quais são as coisas que o Google consegue mudar, né? Entendendo que tem todo um contexto fora do Google, educacional do Brasil, que a gente pode influenciar, mas um pouco, né? Vai ser um pouco mais no longo prazo, mas tem uma coisa que está aqui na nossa mão que a gente consegue fazer. E eu acho que esse aprendizado, né, se consolidou, né? Acho que se provou verdadeiro, essa hipótese de que inglês é uma coisa que a gente pode ensinar, é uma habilidade que é aprendível, né, no curto prazo, se a gente dedicar tempo, dedicar recursos, como foi com essa primeira turma, né, que durante os 2 anos eles tiveram aula, o que eles trazem, né, de experiências que a gente não tinha nos times, com esse olhar que a gente não tinha nos times, mais do que compensa, né, esse investimento no inglês durante esses 2 anos. A maior parte dos nossos estagiários foi efetivada, então estão com a gente agora full time, como Googlers, e acho que prova essa hipótese, prova essa aposta que a gente fez, esse programa de remover um dos requisitos, né, como uma maneira de incentivar o aumento da representação, se provou verdadeira. Excelente, e algo que realmente nos empolga muito, que tenha muitos dos estagiários que já estão trabalhando full time no Google. Nai, agora eu queria falar com você e te perguntar um pouquinho mais sobre algumas questões do estágio e da experiência. Então, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, pretos e pardos estão sofrendo com taxas de desemprego em proporções muito maiores que seus colegas brancos no mercado de trabalho. Como Diversity Program Manager dentro do Google, para você, qual que é a importância do Next Step para reverter este cenário? Programas de diversidade como o Next Step, eu entendo que são muito importantes, não apenas por contribuir para fomentar inovação e outras práticas de negócios para as empresas, mas também por se colocarem como respostas possíveis de empresas para a sociedade nas quais elas estão inseridas. E eu acredito que isso tem 3 finalidades. Primeiro, reconhecer que a desigualdade racial no mercado, no caso do Brasil, é uma realidade. Segundo, porque há uma oportunidade para que o mundo corporativo se responsabilize como agente de impacto social. E terceiro, para que se criem alternativas, sejam em seus produtos ou para suas culturas institucionais, para atuar propondo mecanismos de ações reparatórias dedicadas exclusivamente a grupos historicamente marginalizados. Essas ações elas devem ser parte de uma estratégia intencional de combate a práticas estruturalmente discriminatórias. E o caso do Next Step é um exemplo deste programa que responde a essas 3 reflexões. Como desenvolver o Next Step, como pautar o debate racial dentro de instituições é sempre um desafio muito grande, e ele é urgente. Eu acredito que programas como o Next Step, eles são muito importantes para a gente endereçar pontos relacionados à representatividade e acesso, mas também é preciso uma visão holística para que a gente entenda diversidade, equidade e inclusão dentro de todo esse contexto corporativo. Equidade precisa sempre estar como parte de toda a estratégia, de toda a equação, para a gente endereçar alguns pontos críticos no que tange à retenção de talentos, ao desenvolvimento profissional das pessoas e até ao combate de práticas discriminatórias em ambientes empresariais. Como Diversity Program Manager dentro do Google, e especialmente baseada em BH, como foi a sua experiência criando este programa do Next Step para BH? Em Belo Horizonte, a gente tem um contexto um pouco diferente do contexto de São Paulo.
A gente tem um escritório focado em engenharia de software, em times que desenvolvem os softwares do Google. Então, a gente tem uma outra camada de um desafio técnico, né, que é entender como a gente vai fazer todos esses questionamentos, que é o fundamental em uma estratégia de diversidade, equidade e inclusão. Como a gente vai olhar para esse contexto, para essa realidade de engenharia de software e fazer todas as perguntas e repensar as formas como nós fazemos as coisas aqui e desenhar uma estratégia de forma que se articule as necessidades que a gente tem de negócio às necessidades das pessoas de grupos subrepresentados que têm necessidades diferentes. Então, fazer o encontro e mediar esses dois pontos foi um ponto bastante desafiador para a execução dessa estratégia no programa, mas que a gente conseguiu encontrar formas de endereçar. Então, entender DEI como um investimento, por exemplo, é uma das formas da gente fazer ajustes em como a gente pensa, como a gente faz as nossas perguntas nos processos de recrutamento, quais as formas que a gente está acostumado a pensar, que são as formas ideais de se acessar o conhecimento das pessoas. Refletir sobre tudo isso nos fez entender que a gente precisava encontrar as pessoas na realidade onde elas estão. E a gente sabe que pessoas de grupos marginalizados possuem necessidades distintas, né? As necessidades de uma mulher negra, as necessidades de um homem negro, as necessidades de uma pessoa trans, elas são necessidades diferentes. E a gente precisa adequar a nossa estratégia para que a gente seja inclusivo e torne essa nossa possibilidade de acesso uma realidade para cada um desses grupos. Então, entender que a realidade das pessoas é um ponto central na execução da estratégia foi importante para, por exemplo, a gente entender onde essas pessoas estudam, em que turno elas estudam, como a gente vai fazer uma análise do que elas sabem, do que elas não sabem, quando a gente for fazer perguntas para recrutar. Então, esse foi um ponto bastante interessante que a gente explorou bastante durante o pensar, né, da estratégia do programa, para a gente conseguir endereçar as nossas necessidades de negócio, mas também adequando a realidade das pessoas. E para encerrar, Flá, eu queria perguntar para você quais são as suas expectativas para essa nova edição do Next Step, tanto agora em São Paulo quanto também em BH, em Belo Horizonte. As expectativas, eu acho que continuam as mesmas. A gente está fazendo esse programa para encontrar a próxima geração de talentos aqui no Google que representem essa comunidade de pessoas negras que foi historicamente subrepresentada na área de tecnologia. Eu fico muito animada da gente conseguir criar um programa também específico para os nossos engenheiros de software, né, para nossas próximas pessoas engenheiras de software, que é uma área que é muito importante do ponto de vista tanto de tecnologia quanto para o Google. E não ter uma geração de talentos negros que a gente tenha desenvolvido, que tenha ficado próximo da gente nesses 2 anos. E eu fico muito animada, não vejo a hora de ver o que essas pessoas vão trazer para a gente, o quanto que a gente vai aprender juntos. E eu tenho certeza que a gente ainda vai ouvir falar muito dessa nova geração. Acho que, de outra maneira, a gente também tem um aprendizado, uma expectativa de aprendizado em conjunto, né, entre os 2 escritórios, o escritório aqui de São Paulo, que é mais focado na área de negócios, e o escritório de Belo Horizonte, que é mais focado na área de engenharia de software, da gente também entender quais são essas diferenças também, né? A gente fez essa primeira experiência com um público aqui em São Paulo, então vai ser muito interessante entender esse desenvolvimento, o que a gente precisa aprender, porque eu acho que a gente fala bastante sobre isso mesmo nas nossas conversas de diversidade, é que não dá para esse tipo de conteúdo a gente ter um pensamento muito rígido, né? É um conteúdo que quanto mais você vai se envolvendo, outras perguntas vão surgindo, e ter essa flexibilidade de aprender novas coisas no caminho é super importante. Estou muito animada com os próximos 2 anos aqui, o que a gente vai entender. Acho que esse questionamento para a área de engenharia de software é super importante, né, é o coração aqui da nossa tecnologia, e eu fico muito feliz, muito orgulhosa da gente ter conseguido fazer esses questionamentos, e vamos ver o que essa turma vai trazer para a gente.
Muito, muito obrigada, Flá e Nayara, por participarem hoje da nossa sessão dentro do Next. Se vocês quiserem saber mais e acessar outras sessões que têm a ver com diversidade, equidade e inclusão dentro do Next, por favor, entre no nosso site, que vocês vão conseguir ver outras sessões que a gente organizou. Também queria aproveitar esse gancho para falar que a gente lançou o nosso podcast quinzenal de Google Cloud sobre diversidade na tecnologia. Ele se chama Ouça Mais Alto e tanto a Flávia quanto eu estivemos conversando um pouquinho sobre isso. Estaremos falando sobre outros assuntos que têm a ver com diversidade, equidade e inclusão no resto das semanas até o final do ano. Então, convido vocês também a assistirem este conteúdo. Espero que isso tenha servido, que tenha sido útil para vocês dentro das suas empresas e que possam ficar em contato conosco. Obrigada.